Mas, pastor, a gente conhece os problemas da igreja. O racismo, por exemplo, que é o tema central dessa live, é um problema conhecido há milhões de anos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que a gente resolve esse e outros problemas? Como é que a gente consegue curar a igreja, por exemplo, do bolsonarismo? E quando eu falo do bolsonarismo, não é ideia partidária, porque aí você quer votar no Bolsonaro é um direito seu, né? Você teve esse direito de votar e talvez tenha, talvez não tenha mais, de votar no Bolsonaro ou no Lula. Isso não importa. Mas o que a gente está falando aqui é essa ideia, né? Do preconceito, do ódio, enfim. Como é que a gente cura a igreja disso agora? Como é que a gente faz uma limpeza geral para tirar o racismo, tirar todo esse ódio? É possível fazer isso? Quem acompanha, por exemplo, teologicamente, biblicamente, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, sabe que nós estamos vivendo também um momento de cumprimento das palavras de Deus. Sim. O amor de muitos esfriará, terão comissões dos ouvidos, não suportarão ou não aguentarão a sã doutrina da palavra, a ponto do pastor aqui de Itapevi, porque o profeta David Orr profetizou uma palavra sobre a nação, sobre o Brasil, que foi pesada. No outro dia cancela a agenda. Então, assim, nós estamos nesse momento. Hoje a igreja, ela é política. Ela não é mais o cristianismo, o evangelho. Porque se é evangelho, eu não tenho alguém como meu inimigo de carne e sangue. Se fosse assim, Jesus disse, o quê? Passar naufrágio para ir lá em Gadara, salvar um gadareno? Não, ele é esquertíssimo, louco, tá comendo defunto. Vou fazer o quê? Mas Jesus veio para dizer assim, eu tenho que amar o gadareno. Eu preciso amar o samaritano. Então, que igreja é essa que consegue odiar, me odiar, ou odiar outros? Ou odiar uma pessoa? Por exemplo, quantas foram as vezes que eu lá atrás falei inúmeras vezes, em live, em vídeos que polemizaram, que repercutiu tanto, as coisas que eu fui dizendo, todas elas aconteceram. Em 21, você lembra, na Páscoa, em 21, eu disse assim, pastores serão presos. Em 22, ícones da nossa história, como o pastor Gilmar Santos, os escândalos que aconteceram, estão acontecendo todo dia. E vão ter mais. Então, assim, o como curar teria que ser feito um processo, tem que ter dentro do Brasil uma reforma dentro da própria igreja pentecostal. Ou esses líderes acordam e falam assim, nós precisamos salvar essa igreja, ou eles perderam o poder e herdaram uma igreja doente. É uma igreja que hoje está doente. Porque um pastor, um irmão, um crente, que entra, por exemplo, na minha internet e faz os comentários que faz, se você pegasse todas as minhas entrevistas, foram mais de 200, os podcasts, os vídeos, o que eu falei, o que eu deixei de falar, eu nunca toquei na índole de ninguém. Eu sempre falei de uma ideia política. A única coisa que acontece é tocarem na minha índole. A ponto dos meus próprios filhos que têm rede social não podem me seguir para não serem afetados por isso. A ponto da minha esposa, de momentos dela agonizar tanto, né? E no que passa no seu psicológico, emocional, que é uma mulher. Então ela chegar assim, e eu trouxe ela para uma guerra que, tadinha, só Deus sabe. E teve momentos assim que no início ela falou assim, onde eu estou entrando? Hoje ela é mais ativa assim do que eu. Arrumar briga com ela é melhor arrumar com ela, porque eu sou mais calmo do que ela hoje. Mas assim, chegou um momento de... Meu Deus, precisamos de um psicólogo, um psiquiatra. Então, tudo isso assim, é uma coisa... Se fosse na sociedade normal, alguém que está dependendo de um cargo político, de um emprego, de uma coisa normal. Agora, a igreja... O que a igreja foi beneficiada? O que a igreja ganhou? A igreja tornou-se hoje para a sociedade que não é evangélica, ou seja, 70% da população brasileira que não é evangélica, olha para a igreja hoje e não tem como olhar para a igreja e não ver o alinhamento ao bolsonarismo. Então, tudo que ainda vai acontecer e descortinar das vergonhas que aconteceram, essa igreja vai ser envergonhada. E ela continua sendo envergonhada. O Magno Malta fala essa bobagem toda essa loucura que ele falou, e agora há pouco o apóstolo Agenor estava lá orando no gabinete dele. É um líder que eu respeito, que eu amo. Chega lá e fala assim, meu senador, eu tenho centenas de membros meus negros.
Eu preciso orar pelo senhor. Se ajoelha aqui, se arrepende do seu pecado, eu vou orar pelo senhor. Era isso. E não botar o menor lá na porta. Então os líderes se alinharam. É normal. Você pode falar o que quiser. É tudo normal. Então a única forma de curar ou é conseguir dentro da comunicação. Eu sou uma andorinha. Mas dentro da... conseguir converter alguns desses líderes a poder usar a comunicação poderosa que eles têm a tentar mudar. A Madureira, graças a Deus, está começando a mudar. A Madureira sempre foi uma igreja, a Assembleia de Deus de Madureira, ela tem historicamente, ela sempre foi uma igreja que vem salvar feridas. O cara está arrebentado, ninguém mais ama, Madureira sempre teve os braços abertos para receber. E louva a Deus por isso. E ela está começando assim, mas precisa ter uma expressão pesada. O Cezinha, de Madureira, conseguiu até trazer o Gilbertinho, tirou ele do PSC e trouxe ele para o PSD. Tô acompanhando. Já para mostrar para ele, irmão, fica lá não que vamos caminhar para o caminho aqui. Então, historicamente, ela é uma igreja assim. Só que precisava, ou precisa ter acontecido um escândalo ainda maior com esses caras, ou precisa ter alguém que consiga colocar uma comunicação poderosa, o próprio governo fazer isso, ou alguém dentro do segmento de internet, para poder usar e conseguir, tipo assim, o cara falou tal coisa, alguém que fale em nome dos evangélicos, que traga o contraponto na hora, ou seja, o antídoto, e cure. Mas eu, assim, fico preocupado, porque eu pensei que tudo ia terminar quando terminasse a eleição. Aí eu falei assim, agora terminou. Não terminou. Aí eu falei, agora depois da posse vai terminar. Não terminou. Então, acontece hoje, o Magno fala essa loucura. São centelhas que eles vão semeando, e vai continuando, e vão inflamando, e vão inflamando, e vão inflamando. Por exemplo, as pautas que eles usam no aspecto da discriminação de drogas. É uma pauta que está no STF, que independente se Bolsonaro tivesse ganho ou não, estaria no STF. O aborto é uma pauta de Congresso. Nunca será uma pauta de governo. Então eles mentem demais. Por que não falam a verdade para esses irmãos? E outra, eu sempre usei uma bandeira nesses 2 anos. Falei igreja, igreja, Estado é Estado. Igreja, igreja, Estado é Estado. Seria agora... Eu não vou defender nunca que a igreja evangélica se encoste no Estado. E mude de visão, mude de bandeira e fique... Não. Eu seria contra isso sempre. Igreja, igreja, Estado é Estado. O que precisa é a igreja entender que ela é igreja. Eu sou igreja, eu tenho que amar. Não tenho que ser intolerante. Eu preciso saber o que está acontecendo com a fome, com o racismo, com xenofobia, com homofobia, com tudo isso. A igreja hoje é o seguinte, ela pensou que o poder é dela, eu sou acima da média. Eu estou aqui em cima. E toda a sociedade embaixo precisa ou seja igual a nós, ou senão vamos para o inferno. Que igreja é essa? Que evangelho é esse?